Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Esta é a série A Bíblia Fala. Quero ler o texto de Miqueias capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Que texto lindo! Vou até lê-lo novamente. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias viveu no Reino do Sul entre 752 e 697. Ele pegou o trágico período do rei Acás. Estamos no Reino do Sul, não estamos no Reino do Norte. Estamos no período mais ou menos de Isaías. Um tempo difícil, um tempo onde Judá, que tinha por obrigação andar ao lado de Deus, mais do que o Reino do Norte, que não tinha Jerusalém e o templo não estava no Reino do Norte, estava no Reino do Sul, em Jerusalém. Eles tinham ali os levitas, tinham os sacerdotes, porque Israel nomeara outros sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Então eles eram os detentores da palavra. Mas eles não viviam com Deus, não andavam com Deus, não caminhavam com Deus. Semelhantes a muitos cristãos hoje, que têm inúmeras versões e traduções da Bíblia em suas mãos, que discutem teologia nos podcasts, mas que não vivem com Deus e não andam com Deus como deveriam. Há muitos que se dizem cristãos, mas de cristão só tem um nome, mais nada. E há muitos que viviam em Israel, ou no caso, no Reino do Sul, em Judá, e que não andavam com Deus, não eram tementes a Deus. E aqui está o resumo do que Deus pedia para eles como verdadeiros adoradores de Jeová. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Sim, a palavra de Deus nos declara o que é bom. Bom, agradável, perfeito. A palavra de Deus, ela tem todo o bom conteúdo para a formação de uma vida. Vi por esses dias algumas execuções de sinfonias lá na Europa e me entristeci por ver que muitas delas em nenhum momento tem qualquer citação de Deus ou qualquer citação cristã. Pelo contrário, falar o nome de Deus ou fazer alguma citação cristã acaba sendo uma ofensa para aquelas pessoas. Mas se a vida está nesse ponto, onde as pessoas não querem nem ouvir falar da palavra, nós devemos ser pessoas que bebem do bom. Sabe, muitos jovens não conhecem nada de Deus, muitos adolescentes não conhecem nada de Deus, porque faltou em casa a palavra do Senhor proclamada. Depois, os seus pais vão sofrer, vão pedir oração pela conversão do filho, da filha, etc. Mas se tiverem um pouco de lembrança de como era a sua vida caseira, a vida caseira estava cheia de diversão, cheia de televisão, cheia de joguinhos, cheia de férias, cheia de esportes, mas vazia de Deus. Deus se tornou tão fora da realidade desses adolescentes e desses jovens que fazer oração é uma coisa fora do comum. Ler a Bíblia, jamais. Porque não se fala de Bíblia em casa. Não se fala de oração em casa. Alguns até falam de música gospel, mas falar de música gospel não é falar da palavra de Deus. Há muitos cantores gospel que sequer são cristãos. Um destes era um bêbado e depois ia na igreja cantar lá e fazer a sua beleza. Uma outra destas
envolvida em polêmicas o tempo inteiro, foi hospedada na casa de uma amiga minha, lá na Flórida. E ali, quando a minha amiga disse, então você faça uma oração agradecendo pela refeição, ela disse, eu não acredito nessas coisas. Canta a fé, mas não vive a fé. Deus nos declarou que é bom. Nós não precisamos inventar. A palavra já nos dá tudo o que precisamos. E o que é que Deus espera de nós? Diz o versículo. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça? Nós cristãos devemos ser justos. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Não importa o que o partido político diga. Se estiver errado, errado está. Nós não devemos abrir concessões, fazer conchavos. Ou vamos dar um dedo para evitar que se corte a mão. Não, o que é certo é certo. Sim, sim, não, não. Justiça em casa. Justiça no tratamento com os familiares. Justiça no trabalho. Não somos enganadores, nós dizemos e vivemos a verdade. É assim que o cristão deve agir em todos os lugares. Deve ser justo consigo mesmo. Ele não pode ter ganhos ilícitos, ganhos na mentira, viver uma farsa na sua vida. Ele sabe que aquele dinheiro foi roubado. Ele sabe que aquele dinheiro foi ganho de forma desonesta. Ele sabe que não fez jus, não tem méritos para ter aquele recurso. Mas fica calado e aceita as coisas para si. Deus não se agrada disto. Deus quer justiça. O que é meu, o que é seu, é seu. Se eu der para você, está certo. Você tomar de mim, está errado. E a mesma coisa, eu não quero o que é seu. Os meus filhos têm aprendido este conceito. O conceito de justiça. O que é certo, é certo. A disciplina dos filhos. Se o pai e a mãe disseram, se você fizer determinada coisa, você será disciplinado, e nós não disciplinarmos, estamos criando na mente destas crianças o conceito de que nenhum castigo realmente vai ser dado. Por quê? Porque nós fraquejamos. No fim, fica tudo certo, todo mundo é tratado da mesma forma. Não. Deus não trata assim. Deus não justifica o inocente. Ou melhor, Deus não justifica o culpado. O culpado será culpado sempre. Quem é pecador está condenado. E como é que se pode ter salvação? Através da expiação de Cristo. Através da redenção em Jesus, porque Jesus tomou o nosso lugar e a nossa culpa. Não fomos desculpados. A nossa culpa foi transferida nas costas de Jesus. Ele pagou o preço da nossa redenção. Isso não nos qualificou como bondosos. Isso simplesmente tirou a culpa de nós e agora a vida que vivermos tem que ser em gratidão por este Deus que tirou a culpa de nós e colocou sobre o seu Filho. Ele nos justificou. Ele expiou o nosso pecado. Então, o crente deve viver com justiça, viver uma vida justa, ames a benignidade, amar o que é bom, não o que é ruim. Antigamente, as crianças matavam passarinho com pedradas ou com estilingues, achavam aquilo engraçado, achavam aquilo bonito. Hoje não se matam mais passarinhos com estilingue, mas dão rasteiras nos colegas, rasteiras nas crianças, fazem-nas passar vergonha pública e publicam isso na internet achando que aquilo é o máximo. Isso é pecado diante de Deus. Nós não devemos agir dessa forma, devemos ser benigno. Tudo que a gente faz tem que ter uma razão boa, tem que ser algo bom e benigno. Tem que ser algo bom e que venha de um bom coração, não de um mau coração, porque Deus não se agrada disto. E diz também, e que andes humildemente com o teu Deus. Não queiras ensinar a Deus a ser Deus. Quando nós nascemos, Deus já era Deus, e quando morremos, ele continuará sendo Deus.
Não precisamos ensinar a história para ele ou dizer que ele tem culpa ou errou naquilo que fez. Nós não somos nada, somos pó e ao pó voltaremos. Por isso nós devemos andar em humildade, porque se temos vida, se temos perdão, se temos salvação, devemos isso à graça do Senhor, ao amor do Senhor, à misericórdia do Senhor. E isso nos faz andar humildes diante dele. Não podemos bater no peito e dizer eu sou melhor do que os outros. Não, eu sou tão pecador quanto os outros. Mas Deus me deu a graça de crer. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu tenho que bendizer a Deus, porque até a fé com a qual eu creio foi um dom dele. E devo continuar orando pelas pessoas que ainda não receberam a Cristo como Salvador, para que elas também tenham o privilégio de vir a crer no Senhor Jesus. E devo transformar a minha vida, seja ela profissional, seja estudantil, ou seja familiar, numa vida cristã onde se proclame a palavra. Aqui na nossa casa, primeiro somos cristãos. Na mesa da refeição, sempre cantamos e sempre oramos. Para dormir, celebramos o culto doméstico, porque estes valores os meus filhos levarão com eles. E eles têm a ordem paternal de reproduzirem isso nas suas casas, para proclamar a verdade para os meus netos, para os meus bisnetos, para que a minha posteridade conheça o Deus que salvou esta família, que transformou o nosso coração. Você que é pai, você que é mãe, você que tem pessoas que vivem ao seu redor, você que é professor, pregue, proclame, anuncie a palavra, viva com dignidade, ande em humildade com teu Deus, pratique a justiça, Deus há de ser com você. Isso dentro da igreja também. Faça isto e Deus vai lhe abençoar. Oremos. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é poderosa, maravilhosa, que edifica a nossa fé, que transforma o nosso coração. Obrigado porque nós agora sabemos de forma adequada o que tu esperas de cada um de nós. Fortalece a nossa fé, o nosso coração, ajuda-nos a olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Obrigado, Pai, pela oportunidade de repartir esta mensagem com os meus irmãos em Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Peço a você, seja um mantenedor. Precisamos disto com a graça de Deus e oramos a Deus por isto. Mas somente Deus pode falar ao seu coração. Se for o seu desejo, o caminho está aqui. Inscreva-se no nosso canal, Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Veja as sugestões que estão em volta e até a nossa próxima publicação, se Deus assim nos permitir. Tchau.